Estamos de volta aqui no 98.1 FM, também no YouTube, no Instagram, nos canais do Doses Milionárias. Vamos falar sobre perca de peso? Caramba, todo mundo quer perder peso, né? Pouquíssimos casos, tipo o Y aqui tá querendo ganhar massa muscular. Nem quer, né, Y? Quer? Ele quer. Mas a maioria das pessoas estão querendo perder peso. Aliás, obesidade já é considerado por muitos uma pandemia mundial. E não há médico, que pelo menos que eu conheço muitos, a gente recebe muitos aqui, que não defina obesidade como doença. Isso é muito sério, pessoal. Não estamos falando só de uma questão estética, estamos falando de uma questão de saúde. E o tema do nosso bate-papo aqui traz uma proposta. Como emagrecer mais de 15 quilos é muita coisa. Eu, por exemplo, não posso perder esse tanto de quilo. Eu posso perder até uns... Se eu perder 5, já vou ficar bem magro. Se perder 4, tá beleza. Como emagrecer mais de 15 quilos de forma saudável e natural? Será que é possível? Senhoras e senhores, ele é treinador físico e mental de emagrecimento. Carlos Magno, meu amigo. E aí, Léo, tudo bom? Fala, Carlão, beleza, meu velho? Beleza, que coisa boa estar aqui. Legal demais te receber. Velho, já gostei aqui porque é treinador físico e mental de emagrecimento. Exatamente, físico e mental. Não é só uma questão de fazer atividade física ou mudar o hábito alimentar. Tem uma questão na mente também? O maior problema é na mente, né? Esse é o maior problema. Geralmente quem tá acima de 15, precisa emagrecer mais de 15 quilos, né? Já entra num problema de saúde mesmo, né? Então, mais de 15 quilos já vai entrar em outros parâmetros que precisa ter um cuidado maior. E geralmente essas pessoas que precisam perder mais de 15 quilos, 15, 20, 30 quilos, né? Tá ligado a alguma questão emocional, familiar. Então, assim, tem que olhar para essa questão também, porque com certeza ela vai ter uma dificuldade, não vai ser uma coisa muito fácil, já enfrentou muito processo de emagrecer e engordar, algumas até já fizeram cirurgia bariátrica, né? Pois é, cara, outro dia eu tomei um susto, que a gente tava conversando outro dia, e aí você falou pra mim que você já atendeu pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica varia muito, mas tem gente que perde mais de 100 quilos, né, em casos bem extremos assim. Sim. Mas é comum o cara perder 50, 60 quilos, né? Exatamente isso. E você chegou a falar pra mim que teve pessoas que fizeram cirurgia, depois de um certo tempo, teve um ano inteiro de perda. Sim. E aí depois o cara começou a ganhar, começou a ganhar peso e no caso chegou a se tornar mais pesado do que antes da cirurgia bariátrica. Todos os clientes que eu atendo, que eu já atendi, que me procuram, que fizeram cirurgia bariátrica, eles engordaram mais do que o que eles emagreceram. Meu Deus do céu, exatamente. Cara. Depois de um tempo. Isso às vezes demora 4, 5 anos. Mas aí você começa a perceber que não é um problema só da obesidade em si. Não é só um problema fisiológico, né? Ok, e fisiológico, ok. Aí vai entrar a questão também da mente. Porque se ele não muda a mentalidade dele, se ele não muda o processo de crença que foi gerado durante a infância, a juventude e até a própria fase adulta, cara, ele vai voltar a engordar. O que você vê que é gritante, assim, quando a gente fala de questões emocionais em relação à alimentação? Eu já vi muita gente falando assim, né? Tem gente que come as próprias alimentações, ou come para saciar as emoções. Mas exatamente. O que é gritante, assim? Tem algo que é mais comum você ver de desafio emocional que a pessoa traz, que a conduz, de repente, a essa quase compulsão alimentar? Cara, geralmente, a gente quando eu vou começar um processo desse, eu procuro descobrir qual foi esse bloqueio que levou, essa dificuldade, que fez ele se tornar, ter esse problema de peso tão grande, né? Uhum. E a gente vai entender um pouco essa questão da infância, porque muita coisa está relacionada à questão da infância, né? Então, não só para a questão do emagrecimento, mas para várias outras áreas da vida. Então, geralmente a pessoa ela teve algumas frustrações na infância que não foi resolvida, entendeu? Às vezes algum processo de abuso, às vezes algum processo de não aceitação, então de rejeição, muitas das vezes rejeição. E aí ela vai somatizar isso na fase adulta, né, na comida. Então é a forma dela, é a válvula de escape dela, porque não resolveu isso, não mudou isso, ela não teve essa parte emocional resolvida, né? Uhum. E aí, muitas das vezes, na grande maioria, pode ir para outros lados, para a questão de drogas, né? Eu tive esse problema, mas meu lado não foi para a questão da obesidade. Então, eu tive esse problema na minha infância, e eu comecei a levar para um outro lado para poder saciar essa
coisa que não foi resolvida, esse lado emocional que não foi resolvido. Então, mas na grande maioria das vezes, a pessoa leva para essa questão do alimento, né? Então, é realmente isso, é buscando uma forma de resolver isso com a comida, né? A gente vê, tem algumas comédias, até trazem assim, né? Uma pessoa teve uma ruptura amorosa. Exatamente. Aí ataca lá a geladeira, abre no freezer lá o pote de sorvete, e aí senta com um pote de sorvete de 2 litros ali para poder tomar, para aliviar as emoções. Exatamente. É isso que acontece, mas vai acontecendo de forma regular com a pessoa e ela começa a ter esse ganho absurdo de peso, então. Exatamente, por anos, né? Ela vai tendo esse hábito por anos, né? A gente, às vezes, vai, sei lá, 15, 20 anos ela tendo esse hábito. Tá, então, você começa com isso daí vem através de conversas. Isso, a gente vai mapeando, né? Para poder ver aonde é que tá o maior problema. Porque a consequência é a obesidade, né? Mas a gente tem que resolver a causa do problema. Existe caso de você ter que orientar a pessoa ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, ou você consegue resolver ali com ela? Não, com certeza. Tem problemas sérios, né, extremos, que a gente, assim, não tem essa capacidade para poder resolver isso, né? Não tem esse estudo para poder resolver isso. Então a gente tem que indicar para um psiquiatra, tem que indicar para um psicólogo, né? A grande maioria. Ainda mais quando se torna nessa condição de muito peso, né, por muito tempo. Então isso vai trazer sérios problemas para a vida dela, para várias áreas da vida dela, né? Porque o peso, ele está relacionado a... Você tem que pensar o seguinte, cara, você imagine você carregar... uma vez eu fiz um trabalho com uma cliente que foi muito interessante. Ela emagreceu 35 quilos em um ano, tá? De forma natural e saudável. Quilos? 35 quilos em um ano. Vamos fazer só uma conta aqui rapidinho, ó. 35 quilos em um ano parece uma barbaridade, né? Mas se a gente dividir por 12, pessoal, são 3 quilos, dá 2,91 por mês. Então é uma meta interessante. A gente tá falando de menos de 1 quilo por semana. Sim. Só para vocês poderem entender que se você estiver bem orientado, tiver alguém do teu lado, exatamente. É possível, né, Carlão? É possível. Então 2,91 vezes 12, 35 quilos. Que quando a gente fala assim, 35 quilos é coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Você tem que ver a foto da pessoa, o antes e o depois. É absurdo. Entendeu? É um negócio assim... Sem bariátrica. Sem bariátrica, de forma alguma. Sem remédio, sem dieta milagrosa, entendeu? Fazendo o quê? Alimentando, comendo comida de verdade e fazendo atividade física da forma certa. Tá, não teve nenhuma dieta super restritiva? Não. Sem dieta super restritiva, não é legal. Eu não assim, respeito as pessoas que trabalham nessa proposta, mas eu não gosto de trabalhar nessa proposta. E o melhor de tudo, sem passar fome, cara. Proibido passar fome. No trabalho que eu faço, eu não aceito a pessoa falar que tá com fome. Se ela tá falando que tá com fome, tem alguma coisa errada, ela tá saindo do programa, ela não tá fazendo da forma certa. Espetacular, porque o receio de muita gente, assim, dieta... Quando a pessoa pensa no sacrifício, é na sensação da fome. Exatamente. Mas houve um processo de educação alimentar? Sim. Escolhas melhores, vamos dizer assim? Exatamente. Ela vai ter que mudar os hábitos, né? Não tem como. Se ela não mudar os hábitos, se ela não começar a comer comida de verdade, que a gente chama que é comida de verdade. É comida que estraga facilmente, entendeu? Isso é comida de verdade. Ok, tá. Né? Conservantes, tchau. E a gente faz um processo de desintoxicação ali também. Então tem que tirar por um tempo, não é o ano inteiro, tá? Vai ter que tirar por um tempo a questão da lactose, do glúten, né? Por exemplo, a gente tira também a questão da cafeína, porque a cafeína ela é estimulante, né? Então tem gente que gosta de trabalhar nessa pegada da cafeína. Eu não gosto porque a via que eu trabalho do emagrecimento é a via lipolítica que chama, a via da queima de gordura. Tá, deixa eu só levantar então a bola aqui, porque, só pra você dar matada final aí. Muita gente gosta da cafeína, aliás, por exemplo, produtos como Super Coffee, que é um pré-treino. Sim. E outros pré-treinos que trazem a cafeína, às vezes não necessariamente do café, às vezes traz do guaraná ou de outros alimentos. É muito comum e as pessoas consomem bastante. No teu na tua forma de trabalhar, não, isso também é retirado. Então, existe uma fase que a gente não usa essa parte da cafeína, entendeu? Porque é a fase que ela precisa de desintoxicar. Então, essa fase... ela vai durar 60 dias. E essa fase de 60 dias não é interessante que ela ative outras vias metabólicas. Então nós vamos trabalhar na via lipolítica, que é a via da queima de gordura. Então essa via da lipolítica ela é muito sensível. Então se eu dou estimulante para a pessoa, ela sai muito fácil dessa via da queima de gordura. E ela vai entrar em outras vias, de repente ela vai estar usando a proteína como fonte de energia para poder queimar gordura.
E pra gente, pra minha proposta, não é interessante. Não tô criticando outras propostas, entendeu? Mas pra mim não é interessante. E também não é interessante eu ficar estimulando também o carboidrato como uma fonte de energia para ela queimar gordura. O nosso objetivo é estimular 24 horas a queima de gordura na via lipolítica, que é a via da queima de gordura. Então, por isso que eu não gosto de trabalhar, principalmente nesses 60 dias, com cafeína com estimulantes, entendeu? Então, é uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, e vai melhorar o quê? Olha que interessante. Fazendo dessa forma, vai melhorar o sono, então ela vai dormir melhor, e o sono é muito importante para o processo de emagrecimento. Ela tem que bater uma cota de água diária. Se ela não toma água da forma certa, ela não vai emagrecer. Vamos fazer a conta aqui, Carlão, para o pessoal poder entender. Ó, depois só guarda aí, porque a Lucy mandou uma pergunta aqui. Interessante. Mas daqui a pouco a gente vai ler, Lucy. Bruna Tavares está aqui acompanhando, falando: aê, Carlão! Olha aí, legal. Um abraço, Bruna. Mas, ó, Lucy, peraí que eu já vou ler a tua pergunta aqui, só pra gente poder pegar essa parte da água aqui. Você falou do sono, falou da água. Vamos fazer a conta aqui da água, pode ser? A conta da água é bem desafiadora. Porque a galera assim, não, tem que beber 2 litros de água. E eu tô falando, pessoal, de água. Não é suco, é água. O chá pode entrar? Pode, mas tem que ter cuidado com essa questão do chá, que é muito estimulante. Tá. Não é Coca-Cola. Coca-Cola de jeito nenhum, refrigerante nenhum. Pegou, né, Antônio? Você gosta de Coca-Cola, Antônio? Não sou muito fã, não. Então, beleza. É isso aí, tá Antônio. Pré-preparado, Antônio. Como é que a gente calcula aqui, Carlão? Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta aí. Vamos lá. Olha, 35 vezes o teu peso. Beleza. Você pesa quanto, Y? 58. O Y é bem levinho, 58. Você mede quanto? 1,70. 1,89, cara. É garanhão. Vamos lá, ó. 1,70. Pesa 58 quilos, Carlão. Como é que eu calculo? 35 vezes o peso. 35? O Y, que é bem magrinho, 2 litros 0,30 por... Então, 2 litros e 100. Agora tem um detalhe. Dia. Para a pessoa que precisa emagrecer mais de 15 quilos para cima, 35 vezes o peso, beleza, achou? O cálculo, mais 1 litro. Mais um. Vamos lá, eu tô precisando perder 3 quilos. Beleza? De gordura. Você, tudo bem, 35... Não, deixa eu fazer aqui, ó, 78. Vezes 35. Tá vendo, pessoal? 2 litros, 730. Arredonda para 3. Tá. Entendeu? Não é 2 litros, pessoal, porque às vezes fica essa lenda urbana. É mais do que 2 litros. Sim. Você vai precisar de água, cara, para poder a máquina funcionar, para poder pegar essa gordura toda, esse excesso de gordura e transformar ele em energia, precisa de água. E tem que ter uma boa quantidade de água, senão não rola. Vai travar o teu peso, vai travar teu intestino. E por isso que entra essa fase de desintoxicação. Porque geralmente as pessoas que vão começar um processo de emagrecimento e que estão muito acima do peso, quando eu tô falando muito acima do peso, 15 quilos para cima, tá? Então elas estão intoxicadas, elas estão com o intestino inflamado. Cara, intestino inflamado, tomando pouca água, vai ter dificuldade de emagrecer, vai entrar no processo de estresse, vai começar a estimular o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, e aí a pessoa já entra no processo de emagrecimento já num nível de estresse alto. Então isso dificulta muito o processo de emagrecimento, ela vai ter dificuldade para dormir, e aí, cara, começa a travar esse emagrecimento. Então começa a virar um peso para ela. Aquilo que teria que ser de uma forma leve, tranquila, começa a se tornar um peso na mente dela. Tá, para as pessoas, a princípio, perder peso é algo... Parece esquisito que eu vou falar, mas é algo pesado. Então pode ser leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Carlão, quando você começa o procedimento, você falou dessa questão do intestino. É o desafio de muita gente. Até porque a gente come algumas coisas que fazem muito mal ao intestino. Por exemplo, terrível para o intestino, biscoito recheado. Às vezes a gente vem de uma infância que você come muito biscoito recheado. Isso é terrível para o intestino, por exemplo. Nesse processo, você chega a trabalhar alguma orientação de algum alimento para poder ter essa limpeza intestinal ou não necessariamente? Então vamos lá. Pessoal, papel e caneta que vai ser muito legal. Não perde isso aqui que vai ser bacana, hein? Então vamos lá. Esse processo, por exemplo, os primeiros 15 dias. Como é que funciona os primeiros 15 dias? Vou entregar o ouro aqui para vocês, hein? Depois manda o Pix aí, ó. Depois manda o Pix aí. Então você vai comer proteína, tá? Como é que funciona esse processo dos 15 dias? Para desintoxicar, para desinflamar seu corpo. Então a base da alimentação é proteína, carboidratos de baixo índice glicêmico. Só explica pra gente, proteína pode ser ovo, carne... ovo, carne, só não recomendo carne de porco, porque ela tem essa questão inflamatória aí, às vezes não sei como é que ela, da onde que ela veio, então
como ela foi tratada, né? Então a gente não recomenda carne de porco. Mas fora isso, pode ser carne vermelha, carne branca, peixe, frango, o que você quiser, o que você preferir. Tá. Carnes mais magras, preferencialmente? Carnes mais magras de preferência, exatamente. Ok. Tá? Ovo, cara, você pode comer o galinheiro inteiro de ovo, não tem problema, que vai ser ótimo. Cara, eu tô começando a ficar enjoado de ovo. Nossa, mas vamos lá. E aí entra o carboidrato, você não pode ficar sem carboidrato. Mas nessa fase a gente recomenda carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, por exemplo, frutas, vamos dar um exemplo, frutas, né? Que são, ali seria até 55, que seria de baixo índice glicêmico, né? Então você vai pesquisar na internet quais são as frutas de baixo índice glicêmico. E os alimentos também de baixo índice glicêmico, de carboidrato. E aí entra as gorduras boas. Então a alimentação basicamente nos 15 dias vai ser isso. Você vai tirar 100% a lactose, 100% glúten e a cafeína também 100%. 15 dias. 15 dias. Só que você não pode sentir fome. Então você vai comer várias vezes ao dia. Você vai comer, de repente, 6 vezes ao dia, 7 vezes ao dia, 8 vezes ao dia se for necessário. Quem não vai ter que introduzir muitas frutas, então. Sim, muita fruta, porque tem que ter muita fibra também, né? Só ler a mensagem da Lucia aqui, ó, que encaixa no que a gente tá falando aqui agora. Ela falou assim, ó, meu namorado está acima do peso, porque ele fica com preguiça de fazer comida. Isso aqui é a cara da atualidade, né? Sim. Então, compra comida fora. Eu tento incentivar ele a mudar, mas é como ele disse, a pessoa tem que mudar a mentalidade dela. Aí. Exatamente isso, é mudança de mentalidade. E aí essa questão da mudança de mentalidade, você tem que mudar o ambiente, né? Ambiente está muito relacionado à questão, vai te possibilitar você chegar no seu objetivo ou vai dificultar você chegar no seu objetivo. Se você estiver envolvido com pessoas que estão com hábitos ruins, que não gostam de fazer atividade física, que não está nem aí para dieta, dificilmente você vai conseguir seguir um processo de emagrecimento, porque está muito ligado a estímulos mentais. Então essas pessoas elas vão estar o tempo inteiro te estimulando a você seguir outras coisas que não é o teu objetivo naquele momento. Entendeu? Carlão, esses 15 quilos aqui, que é bastante coisa, cara, a proposta é uma perda de mais ou menos quanto tempo? Então, olha só, eu tô falando por enquanto só da alimentação, mas não pode ficar sem fazer atividade física, tá? Tem que fazer atividade física todos os dias. Todos os dias. Quantos dias de descanso? Um dia de descanso na semana só. 6 vezes na semana você tem que fazer atividade física. Só que agora que entra a parte mais interessante. Ou uma das mais interessantes. Como é que funciona essa atividade física? Essa atividade física, lembra que eu falei que ela tem que ser, para você emagrecer nesse processo, tem que ser na via lipolítica, na queima de gordura? Então, eu não posso dar estímulos muito altos nesse período de 60 dias. Então, no início, aí que vai ter uma contradição agora grande. Tá, agora, peraí, a gente tinha falado até então de 15 dias, agora em relação à atividade física são 2 meses, 60 dias. 60 dias para essa fase mais forte, vamos dizer assim, né? Então, a atividade física, ela vai entrar como? Nos primeiros 15 dias, você vai fazer só cardio. O que seria cardio? Caminhada, corrida, pedalada, né? De repente nadar, natação. Só que tem um detalhe aí. Qual é o detalhe? Tem que estar na zona lipolítica, na zona de queima de gordura, para a sua frequência específica de queima de gordura. Não é o geral. Então, por exemplo, para o Léo tem que ser a frequência calculada para ele de queima de gordura. Para mim tem que ser a minha frequência. Não pode ser o geral. Ser individual. Individual, completamente individualizado. Me diz uma coisa aqui, se eu ultrapasso isso, de repente eu começo por exemplo, eu faço natação, nadei hoje. Semana foi até puxada lá pra gente. Se eu aumento, se eu for além, se eu for acima, se eu for nadar com maior intensidade... Aí é o problema. Aquilo que eu tô acreditando que eu tô queimando mais... Aí é o problema. Porque você vai sair da zona lipolítica, da zona de queima de gordura, você vai entrar em outras zonas de frequência cardíaca. Então aí o seu corpo começa a fazer o seguinte, ele começa a buscar a fonte de energias mais rápidas, como carboidrato, proteína. Começou a usar proteína, não é interessante. Você vai perder o quê? Densidade muscular. Não é a nossa proposta. Tá, a sacada é não conduzir o corpo para outras vias. Proteína. Exatamente. A proteína que está no meu organismo. Exatamente. Então a sacada nessa proposta, não estou criticando outras propostas, volto a falar. Existem outras propostas que dá super certo. Mas nesse caso, a gente está fazendo o quê? Por que tem que fazer dessa forma? Para a gente tirar
o estresse, geralmente a pessoa que precisa perder muito peso, ela tá muito estressada e ela tá muito intoxicada, inflamada. Então, nessa proposta, a gente vai desinflamar essa pessoa, vai desestressar essa pessoa e ela não vai sentir fome, não pode sentir fome. Mas no caso, ela vai ter uma queima de gordura? Cara, ela vai emagrecer todos os dias. Mas nesse dia que ela tiver... ou seja, o organismo não vai buscar proteína para consumir, para gerar energia. Sim. Nem carboidrato. Sim. Ele vai se alimentar do que para poder gerar energia? Da gordura, do excesso da gordura dela. Entendeu? Então, essa é a proposta. Cara, esse cálculo aí que é difícil. Como é que a gente faz esse cálculo aí, Carlão? Ah, nosso tempo tá quase acabando. Como é que a gente faz esse cálculo? Aí tem uma matemática, aí tem um cálculo que ele é um pouco complicado de explicar aqui. Mas né? normalmente, você não precisa só fala como é que você faz com o teu cliente quando você precisa calcular isso. Na realidade, eu trabalho com um software, né? Então, assim, para ficar uma coisa mais otimizada, mais fácil, né? Eu jogo todas as informações, eu faço uma avaliação física e eu faço um teste cardíaco. Isso é o quê? Na esteira, alguma coisa assim? Tem que ser na esteira. Deve ser na esteira, mas assim, pode ser também numa bicicleta, caminhando, entendeu? Mas o ideal é que seja na esteira, fica mais fácil da gente calcular. Tá, a gente define o local. Sim. Ou seja, o cliente sobe numa esteira e aí você vai fazer a medição. Exatamente. Primeiro eu faço a avaliação física, pego todas as medidas, percentual de gordura, analiso todo o histórico dele, né? A anamnésia tem que ser analisado, né? Vejo se ele tá... como é que fala agora? Dá uma analisada nos exames também para poder ver como é que tá essa questão da glicemia em jejum. Exame de sangue. Okay. Exame de sangue, né? Do colesterol. A gente precisa dar uma analisada nisso aí, entendeu? Se tá naquela fase que tá muito inflamatório, então assim, os exames ele vai dar aquela alterada. Uhum. E aí, colhendo todas as informações, eu jogo no sistema, faço a avaliação física, depois eu faço um teste cardíaco, que ali eu vou conseguir, esse teste cardíaco ele vai trazer as informações do que eu preciso para poder montar a periodização dele. Entendeu? Tá, ali a gente vai ter isso definido em relação que depois eu posso acompanhar, por exemplo, o meu relógio traz aqui os batimentos, eu posso a frequência cardíaca. Sim, é importante. Se você tiver um frequencímetro, né, um marcador de frequência cardíaca, hoje em dia você tem aparelhos também, aplicativos no celular que te ajudam a marcar a frequência, mas é importantíssimo ter essa aferição da frequência. Tá, isso que vai garantir com que eu perca gordura. Sim, porque pacote. Porque como é que você vai saber? Assim, tem como você aferir. Vou dar um exemplo aqui fácil. Como eu vou descobrir a minha frequência cardíaca? Você vai pegar os dois dedos aqui, ó, colocar nessa região do lado aqui, tá? Lateral. E aí você vai marcar 10 segundos, você vai contar qual é a contagem que deu em 10 segundos. Beleza? Viu a contagem? Um exemplo, 22. Você vezes 6 vai dar o seu batimento cardíaco. Uhum. Entendeu? E aí você vai, com a planilha, você vai descobrir se você está dentro da zona alvo de queima de gordura ou se você está fora da zona alvo de queima de gordura. Se estiver fora, não vai queimar. Se estiver dentro, vai queimar todos os dias. A minha esposa está passando por esse processo agora e é incrível. Todos os dias a gente vai, analisa lá a nota e ela está perdendo peso todos os dias. Vocês começaram a ter quanto tempo, Carlão? 12 dias. Ela está no 12º dia. Ela já perdeu quanto? Cara, quase tá chegando em 4 quilos. E olha, menos de meio mês. Exatamente, 12 dias, tá? E ela tem uma coisa interessante. Ela tem um problema na tireoide. Ela tem hipotireoidismo, né? Então, o hipotireoidismo, ele faz o metabolismo ficar um pouco mais lento. Então, é mais difícil para ela poder emagrecer, entendeu? Só que com esse ajuste alimentar e com o treino, aí o metabolismo dela começa a ficar mais acelerado. E aí, mais pra frente, eu introduzo também a musculação. Mas nesse período inicial de 15 dias, a gente só trabalha com a parte cardiorrespiratória. Show de bola. Show. Carlão, vamos deixar os contatos aí, ó. Quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser entender. Carlão vai estar aqui de novo sexta-feira que vem. Cola aqui pra você poder ir acompanhando. Mas se você já quiser se adiantar, você pode falar diretamente com ele. Quem quiser falar contigo, Carlão, como é que faz? Olha, pode entrar em contato comigo no Instagram, tá? Carlos Magno BF. Pode entrar em contato comigo no Instagram e o WhatsApp 61984638679. Vai ser um prazer te responder, te ajudar aí nesse processo. Bom demais. Repete isso pra galera que tá acompanhando pela rádio poder anotar, Carlão, por favor. Então vamos lá. WhatsApp 61984638679. Instagram Carlos Magno BF. Bom demais. Vamos nos despedir aqui do Carlão, pessoal. Só um convite rápido. Logo depois do break, quem a gente vai estar recebendo aqui é o Ricardo Caiado. Ele é neurocientista em... Deixa eu ver se eu consigo ler direitinho, ó.
psiconeuroendocrinologia. Ó, Olha aí. ele vai tratar do tema TDAH, depressão, ansiedade, insônia e síndrome pós-Covid-19. Claro que a gente não vai conseguir conversar sobre tudo isso. Vamos tentar pelo menos ter uma visão panorâmica que vai ser bem legal. É logo depois do break. Senhoras e senhores, Carlos Magno. Valeu, mano velho. Valeu, meu amigo. Bom demais. Valeu, Estamos Carlão. aí. Até a próxima. Rápido break, pessoal.